Pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que estiver escutando. Mais uma edição do Argentina Traduzida, sempre aqui com nossa equipe especial aqui, Ramiro Cajano Blanco ao meu lado, o nosso produtor, editor, e aqui Christian também fazendo aqui a sua pontinha. Tudo bom, pessoal? Ramiro, como é que você está? Tudo bem, Christian? Como você está? Bom, que bom agora, porque a gente já tinha um tempo que a gente não conversava, né? Então, temos que colocar aí muitos assuntos em dia. E sempre, toda semana, como já temos aí na página a Argentina Traduzida muitas informações, e vamos atualizando sempre que podemos. E parece que tem uma questão agora, que é o primeiro bloco que eu quero falar com o Ramiro, é uma pergunta, uma dúvida, na verdade, é o que Bolsonaro, ou os Bolsonaros andam falando a respeito dos golpistas que certamente fugiram, né? Foragidos que fugiram, romperam suas tornozeleiras e atravessaram ilegalmente a fronteira para a Argentina. E agora parece que há uma solicitação pública do Bolsonaro em relação a esses golpistas. Como é que é essa história, Ramiro? Oh, é interessante, Christian, porque você viu que a rede social X, né, ex-Twitter, esteve proibida no Brasil, né? E no primeiro dia que é liberada, né, o Bolsonaro manda este tweet aqui, este Twitter, falando, agradecendo o Milei, porque ele acolheu os brasileiros, né? Obrigado, Milei. Colocou um vídeo, parece que é de um youtuber português, né? De direita, falando que são 300 e que, coitados, são perseguidos pela ditadura da toga, não de falar da toga, né? Mas do poder judiciário e da falta da ditadura no Brasil. É claro que isso é uma constatação de um fato. Esse fato é que tem 300 pessoas que quebraram as tornozeleiras e ingressaram ilegalmente na Argentina com a anuência do governo da Argentina. Com a anuência do governo. Que olha para outro lado, várias vezes foi perguntada a chanceler Diana Mondino o que está acontecendo, e ela se faz de, não sei, uma questão que vamos ver. A ministra de Segurança, aliada do Milei, que é a Patrícia Bullrich, também se faz de sons. Ah, não sabemos, Ah, tem que ver, tem a justiça que está. Tem a justiça nada, imagina. Ela que toma conta das fronteiras. Eles sabem absolutamente quem sai e quem não sai do país. Tem todo o controle, tem um sistema de, de arapongagem do Estado, né? Temos que dizer que este governo acaba de modificar todo o sistema da inteligência da Argentina. Já não é mais a AFI, a Agência Federal de Inteligência, eles colocaram agora o Serviço de Inteligência do Estado, com uma sigla nefasta, porque era a mesma sigla que usava a Argentina na época da ditadura, CIDE. Fizeram de propósito, não é casualidade. Imagina, é como se fosse no Brasil, fosse qual que DOPS. era Era o DOPS? Era o DOPS? mais ou menos isso mesmo, como colocar que fosse o DOPS, alguma Mas, coisa desse. mas é a sigla, mas com o mesmo nome ou Não, não? porque antigamente era Serviço de Inteligência, agora é Hum, Secretaria de Inteligência. Mudou uma Mas palavra. com as mesmas letrinhas, né? É. Exatamente. E com Ah, mais verba, né? Com muita mais verba secreta, da qual eles turbinada, não tá vão. turbinada. Exatamente, eles não vão prestar conta. Então, eles sabem muito bem o que está acontecendo. Eles sabem muito bem quem entra e quem sai. Como não vai saber que tem 300 brasileiros morando na Argentina, que são todos prófugos da justiça brasileira? Ou seja, Hum. lembremos, não, que já foi o Eduardo Bolsonaro, né, na Argentina, em 1º de junho, lá no Congresso Nacional, abriram as portas do Congresso Nacional, segundo estava falando o portal El Destape, né? Uma fonte do Congresso diz que o Menem, que é o presidente da Câmara dos Deputados, abriu o Congresso de par em par para que eles fossem fazer o seminário Liberdade, Censura e Direitos Humanos no Brasil. E pedir que, por favor, acolhessem como presos políticos os brasileiros que estavam na Argentina, junto com algumas outras figuras, como a deputada Sanata e algumas outras figurinhas aqui do Brasil. Bom, Bom, passando essa parte aí um pouco tragicômica do Bolsonaro sempre falando alguma coisa, alguma asneira, vamos falar uma coisa mais importante para os argentinos, que acho que realmente essa é necessária a gente falar, que é uma relação um pouco desse namoro da Argentina com o FMI, né? Então,
Como é que está hoje aí, Ramiro, essa questão da Argentina, FMI, como é que está essa dependência? E quando, em um determinado momento, a Argentina começa a olhar para a China, que história é essa? Então, a relação do Milei, principalmente com o FMI, né, é uma relação sadomasoquista, né, porque ele parece que gosta de apanhar. Ele vai lá e não recebe absolutamente nada. Ele vai, viaja, troca de cumprido para lá, sim, vocês, mas nada de dinheiro, né? Agora, semana passada, o FMI aprovou as contas da Argentina para continuar com esse crédito de facilidades estendidas, né, para pagar a dívida que o mesmo ministro da Economia de agora, que é o Caputo, né, que já Uhum, contraiu lá em 2017, quando era ministro do Macri, a mesma dívida, que foi renegociada durante o governo de Alberto Fernandes, muito mal renegociada, logicamente. Essa renegociação é o que está sendo aprovada as contas, mas veio puxando a orelha do FMI, falando, ó, a pobreza está 53% na Argentina. Isso não é possível. Façam algumas coisas porque desse jeito não dá. Mas não chega dinheiro. Não chega dinheiro. O Milei conseguiu obter um pouco de dólares com, digamos, um branqueamento dos dinheiros dos argentinos que tinham hum, saído da Argentina de forma ilegal. Então, eles disseram, podem repatriar esse dinheiro que a gente não vai perguntar a origem, não vai perguntar nada. hum, Isso está fazendo com que as reservas não estejam caindo tanto e o dólar se mantenha em queda, inclusive. O dólar está caindo na Argentina, o qual é uma faca de dois gumes, porque, por um lado, significa um pouco mais de estabilidade monetária, mas, por outro lado, um dólar barato significa que os preços na Argentina, que já estavam caros em dólares, continuam sendo mais caros em dólares. inflaciona. É. Exatamente. E a população continua tendo menos dinheiro. E depois, como se fosse pouco, veio assim uma virada do Milei, né? Falando num programa televisivo muito, mas muito ouvido na Argentina, uma espécie como se fosse aqui no Brasil, como era F. Camargo, né? Ah, E falando que não, que os chineses são bons porque eles querem negociar e eles não estão pedindo nada em troca. Ia mandar a irmã dele, que é realmente a chanceler da Argentina, na realidade está sendo a irmã, porque a chanceler Diana Mondino está no escanteio, não confia mais nessa mulher. Vai ser enviada para restabelecer as relações com a China numa feira que vai ter, acho que em novembro. E a chanceler Diana Mondino, que não quis ficar para trás, falou, chegou até a afirmar, né, que a Argentina poderia rever sua posição e ingressar nos BRICS. No dia seguinte falaram, não, peraí, cala a boca, porque não é por aí. O problema é que os Estados Unidos, o Milei não entende que os Estados Unidos têm um grande problema, que chama-se fim da sua própria hegemonia. E por que vai ter esse fim de hegemonia? Porque está nascendo outro mundo, que é o mundo multipolar, o mundo dos BRICS. exato, O exato. mundo da comunidade de estados independentes, o mundo do Pacto de Cooperação de Xangai, o mundo que vai agora criar, mostrar em Kazan, na próxima reunião dos BRICS, o novo sistema de pagamentos entre países, chamado MBRICS, ou BRIC-BRICS, agora parece que vai se chamar, Hum, que vai concorrer com o SWIFT, que é o sistema internacional do setor norte-americano de transferências interbancárias, com o qual, como tudo tinha que ser feito com dólar, eles aplicavam sanções para quem eles queriam, por os motivos que eles queriam, de forma unilateral. Muitos países vão começar a, a comercializar ainda em dólar, mas muitos não farão isso. E isso resta um poder geopolítico muito grande. Então, há uma história para os americanos de amigo-inimigo. uhum. Isso parece que não entendeu. Mas já deram um toquezinho, né? Ele está brincando com fogo, né? Porque quando você é cachorro, você não morde a mão do dono que te alimenta, né? Ô, Ramiro, uma pergunta. Para quem não conhece bem as relações comerciais entre a Argentina e a China, o que que a Argentina se beneficia com a China e o que que a China se beneficia com a Argentina? Muitas coisas. A China é o primeiro parceiro comercial. Não, segundo parceiro comercial da Argentina. O primeiro parceiro Uhum. comercial é o Brasil. Uhum. Mas tem muitos investimentos da China na Argentina que estão todos paralisados por Milei. Entre eles, duas usinas hidrelétricas na Patagônia, na Terra do Fogo. Infraestrutura. Infraestrutura, infraestrutura. E muitas outras coisas mais. Que
louco, irracional, por pura ideologia, parou. Como parou um monte de coisas. Ele parou a obra pública na Argentina. Faz 10 meses que ele governa que não tem mais obra pública na Isso é Argentina. uma improbidade, né, uma As vergonha, né? estradas que eram estradas nacionais, que era o governo nacional que estava realizando, hoje são as províncias que estão fazendo porque as províncias precisam dessas estradas. O Estado Nossa, Nacional não está fazendo mais nada. O tempo passa, a popularidade dele vai caindo, né? Então, por isso que está querendo voltar a se reaproximar com a China. E dos Estados Unidos não vem nada, porque não pode vir nada, porque não tem nada para oferecer aos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem nada para oferecer. Aí saiu por causa porque não é somente com a Argentina que acontece isso, sino que muitos parceiros latino-americanos dos Estados Unidos estão falando, bom, tá bom, eu estou vendo que, por exemplo, que países como Peru têm agora um Porto de Chacai, que sendo de última geração colocado pelos chineses. E vocês estão dando o quê em troca, né? A gente não está recebendo nada de vocês em troca. Aí saiu a general Laura Richardson, né? Falar que, bom, que teríamos que pensar em fazer futuramente, mas no futuro próximo, um plano Marshall para a Latinoamérica, outro plano Marshall para a África. Mas, concretamente, o que há? Quando vem os chineses, vem com os planos, entendeu? Da obra. Agora quer ajudar, agora quer ajudar. É complicada a situação do Milei, só que dos Estados Unidos tem uma diplomacia muito agressiva, amigo-inimigo. Tem muito sucesso em fazer o que eles mais sabem, que são as guerras de quinta geração, as guerras híbridas, em fazer a caveira dos Hum, governos, como se hum, fala, hum. né? E eles são muito bons nisso. E o governo de Milei, até agora, os mercados estavam contentes porque ele tinha uma certa popularidade, um apoio do povo, mas que está sendo cada vez menor. Uhum. Hoje, dia quinta-feira 10, saiu uma pesquisa da Universidade de San Andrés, supostamente favorável ao Milei. 65% dos argentinos está descontente com o governo de Milei. Só 35% estão contente ou um pouco contente com o governo de Milei. Isso faz 3 meses atrás, era 55 estavam contentes com Milei ou esperançosos, pelo menos. Hoje não. E hoje caiu muito essa esperança no público dele, que eram tinha menos de 27 anos. Porque tem, O público jovem. o público jovem está entendendo que o Milei não está funcionando. E nisso você vai me perguntar agora o que aconteceu com a universidade, logicamente, porque está totalmente relacionado. Isso emenda, quando a gente fala de público jovem, quando a gente fala de pesquisa universitária, a gente lembra também de um veto, né? Então, assim, eu estou perguntando isso porque tem um contexto que muitos brasileiros não vão entender. Então, eu tenho que entender o que se tratava essa proposta, talvez quem seriam essa base do Congresso que tentou colocar isso em frente, porque o Milei vetou, e parece que isso volta para o Congresso, e de repente no Congresso, que havia uma esperança disso ser aprovado pelo Congresso, também lá desanda. Então, quem foram esses atores? O Congresso, por ampla maioria, fez uma lei de orçamento universitário, com o qual dava aos professores um aumento de salário conforme a inflação. A mesma coisa que acontece no Brasil, quando é o decídio que chama aqui, né? Todo fim, Exato. uma pequena coisinha. Quando começa o governo do Milei, o Alberto Fernandes, como uma cortesia, não manda lei de orçamento para o Congresso, porque diz, não, já perdi as eleições, então que seja o novo governo e o novo parlamento quem faça o orçamento. O que fez o Milei? Falou, não tenho lei de orçamento, vou utilizar a lei do orçamento anterior, do ano 22, do ano retrasado, com o qual, com a inflação da Argentina, todos os quesitos estavam todos desfasados. E ele fez, Sim. e ele maneja o que ele discricional que ele quer. Com isso, ele está governando sem lei de orçamento, que é justamente o controle parlamentar do dinheiro público. Então, ele faz e desfaz. Com isso, por exemplo, o que fez? Com a universidade, não aumentou nem atualizou as partidas. Então, as partidas estão. Então, a universidade não tem para pagar energia elétrica, para você uma ideia. 87% dos professores com mais de 10 anos de antiguidade não conseguem pagar as contas do fim de mês básicas, cesta básica e bens e serviços para não ser pobre. Professor universitário.
professor universitário. Muitos estão deixando de ser professores universitários, estão procurando emprego em qualquer lugar, no Brasil, no Chile, no Uruguai, no Paraguai, em qualquer universidade, eles estão indo embora em 10 meses, em apenas 10 meses. Então, a Os universidade centros de pública, excelência estão expulsando, estão de novo, perdendo porque suas já cabeças. aconteceu isso nos anos 90, já aconteceu isso nos anos 2000. Se fez toda uma política durante o governo de Cristina Kirchner de repatriar esses intelectuais para que voltassem à Argentina. Conseguiram trazer 1.500 que estavam fora da Argentina, que são pessoas, como você diz, de excelência. E agora, de novo, isto, com o qual uma pessoa que tem uma vida acadêmica que começou nos anos 90 diz, não, chega, chega, Não dá não mais. tem, não, não, não. Então, estão destruindo a Universidade Pública Argentina. A Universidade Pública Argentina é muito importante. Lá não tem vestibular e é gratuita. A única possibilidade que tem alguém, um trabalhador, de ter uma ascensão social é a universidade. Claro. É uma questão transversal, atinge tanto ao rico quanto ao pobre, porque o rico que quer uma educação de qualidade também vai na universidade pública, principalmente quando estamos falando de engenharias, matemáticas e essas mais duras, né, que aí não tem, é só a universidade pública mesmo. A Universidade Uhum. Tecnológica da Argentina é a melhor, não tem outra privada que chegue nem perto do que a universidade pública. Então, aí o Milei, por pirraça mesmo, vetou, porque quis inventar uma falsa polarização, falando que querem quebrar as finanças do país, que para ir para o brecho. Sabe quanto representa a universidade pública dentro do orçamento da Argentina? 0,14. Irriso- 0,14%, Irrisório. nada. E o que ele que deixou de cobrar para os de impostos, para os bens pessoais do rico é 0,40. Ou seja, que ele perdoa aos ricos o imposto quase três vezes mais do que seria o dinheiro que seria destinado para as universidades argentinas. Aí se opôs, primeiro começou a se opor ao tratamento da lei, a lei foi aprovada com ampla maioria, inclusive com gente do próprio Macri, né, que aprovou, Ah, né, tanto, macristas já ou aprovaram, macristas que beleza. aprovaram. Depois aí ele Primeiro falou ponto. que ia vetar. Aí Aí, ele vetou. Aí aí o vai Congresso pro Congresso. Aí volta para o Congresso e o Congresso precisa das duas terceiras partes dos deputados para poder, digamos, derrubar o veto. Era quase certo. Estava quase certo, até que o Macri se vendeu por causa de uma questão, parece que tudo indica, não estou falando eu, são os próprios jornalistas, amigos do Uhum. Macri que estão Aham, falando, aham, aham. em troca de uma ajuda do Milei numa causa que ele tem, um processo que ele tem por causa do Correio, que ele foi privatizado nos 90, ele que foi, ganhou a licitação e nunca pagou o Correio, desde aquela época que ele vem dando calote no estado da Argentina. E essa causa vem desde os anos 98, né, do 99, que... Então, você me ajuda na causa dos Correios e eu te dou os votos que você precisa para conseguir. Acho que precisava 84 votos, ele conseguiu 84 votos. Que coincidência. Foi no, assim, foi, e agora está todo mundo apontando os traidores. Quem que foi que se Claro. vendeu? Quem que foi que fez isso? Na semana passada teve 2 milhões de pessoas na rua pedindo pela universidade pública e pela educação pública em contra do veto. E agora Milei ontem conseguiu esse veto, essa vitória supostamente que favoreceria, que daria uma mensagem para os mercados. Mas isso é altamente complicado para ele, porque o público dele é o público jovem. E o público adulto dele muitas vezes é o público jovem que convenceu os pais deles. Então, esta pesquisa que diz que 65% não está de acordo com o seu governo, isso saiu hoje, mas o veto saiu ontem. Quero ver daqui uma semana como que E, vai cair a popularidade dele, né? e muitos desses universitários, com certeza, apoiaram o projeto do Milei, né? E os Claro, pais também. muitos, mas muitos mesmo, muitos universitários. Virou uma moda, era uma febre lá, era uma febre votar pelo Milei. E agora, depois do veto, tem 60, hoje à tarde tinha 60 universidades tomadas pelos estudantes em todo o país. Em todo o país, os estudantes falaram: ah, não, vamos defender a universidade pública porque a única forma que a gente tem um futuro pessoal e um futuro como país é a universidade. O pouco apoio que ele tinha, que era dos jovens, parece que está chegando no fim. O apoio internacional que ele tinha, parece que ele está brincando com fogo, né? É. E os mercados vai chegar numa hora que bom, que vamos fazer esse negócio. Por enquanto, a construção está caindo, está parada.
a Mercedes-Benz fecha as portas da Argentina, das fábricas na Argentina, depois de 75 anos. Outras empresas multinacionais estão saindo da Argentina, muitas estão vindo para o Brasil. Que Ou pena, seja, né? ele está fazendo um industricídio. Realmente É, está acabando com a indústria, está acabando com a economia. Bom, já tem greves por vários lados, então parece que as coisas estão mexendo, né? é uma pena que os argentinos não tiveram essa expertise de ver que esse processo de desindustrializar o país foi o que o Bolsonaro estava fazendo, Sim. né? E não conseguiram perceber que isso aconteceria também com a Argentina, porque os projetos são muito parecidos, né? Então, sen- Lamentavelmente, ninguém aprende dos erros alheios, né? Mas tinha, como você muito bem disse, né? Tinha todos os sinais para entender isso. E os argentinos não entenderam isso. Preferiram embarcar num sonho libertário, que na verdade era, mais uma vez, o velho neoliberalismo destruidor das economias, né? neoliberalismo aventureiro, né? Exatamente. Vamos ver que se semana que vem a gente consiga trazer notícias melhores do que essas, né? E programas como o nosso não é ser uma coisa pessimista ou negativa, mas é a gente estar aqui nesse combate diário e semanal de realmente trazer essas notícias para que isso mentalize nas pessoas que há possibilidade de mudanças. É isso, eu estou na torcida por você, Ramiro, pelos argentinos e que a gente construa aí ideias por uma Argentina melhor. E por um Mercosul melhor e por uma pátria grande melhor, né? Exatamente. Abraço, Cristiano. Obrigado por tudo. Pessoal, a gente se vê semana que vem. Forte abraço. Tchau, tchau. Argentina traduzida.